E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês a correção da prova de aprendiz de marinheiro do ano 2020-2021, tá? Então, gente, vamos fazer essa correção aí, analisando os itens, analisando a questão, tá? Você quer esse concurso, você que está muito afim de passar para a Marinha, tá? É uma prova relativamente simples, tem algumas pegadinhas, não é o caso dessa prova, mas um focado no estudo aí se dá bem, tá? Antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Deixar aquele gostei, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você já for inscrito, se a prova te interessa, vai lá, né? Curte o vídeo, compartilha, tá? Deixe comentários aí, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é justamente a resolução da prova. Então, essa prova tem como base a prova amarela, tá? Eu peguei essas questões com base da prova amarela. Então, a primeira questão aí diz o seguinte, que um carro-tanque cujo volume é de 24 metros cúbicos transporta um certo gás, mantendo a temperatura constante de 20 graus Celsius, a uma pressão de 20 atmosferas. Chegando ao seu destino, o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos, mantido a uma temperatura de 293 Kelvin. Assim, é correto afirmar que... Bom, a questão já enunciada já te dá a resposta, né? Então, vamos ler aqui, vamos ver aqui os detalhes aqui da questão. Aqui diz o seguinte, ó, que a temperatura ela é constante. Poxa, temperatura constante. Aqui nós temos alguns dados aí de questão, né? Da questão que nós temos aqui. Nós temos o volume inicial, chamado de volume 1, que é de 24 metros cúbicos. Da temperatura, né? Que é 20 graus Celsius, no caso aí, então temperatura constante, tá? E diz que tem a pressão inicial, né? Igual a 2 atm. Eu vou deixar aqui a temperatura, só para a gente fazer essa comparação. Temperatura de 20 graus Celsius. Então, o que ele fala? Que foi transportado e depois ele foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos. Então, ou seja, 60 metros cúbicos foi feita a transferência, ou seja, já passou a ter um segundo volume, né? Expansão do gás aqui. Ele não diz de quanto foi a pressão, né? A pressão chamada de pressão 2, tá? Aqui no momento a gente não conhece. E ele fala que a temperatura é de 293 Kelvin. Ora, 293 Kelvin são 20 graus Celsius. Mas como assim? Ora, a gente sabe que a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Tá? O que acontece aqui? Essa temperatura é de 293. 293 vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, essa temperatura em Celsius vai ser igual a 20 graus Celsius, ou seja, 293 menos 273. Ou seja, não teve alteração de temperatura, processo isotérmico. Tá? Então, ele já matou a questão aí, mas vamos fazer outro cálculo que seria da pressão. A gente tem, como nós temos variação de volume com pressão e temperatura constante, a gente pode aplicar a equação geral dos gases, que é P1 V1 sobre T1, ou seja, etapa inicial, né? Pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Sendo que a temperatura 1 e a temperatura 2 são iguais, então a gente pode cancelar. A pressão 1 vale 2, vamos substituir. Para o volume 1, que vale 24. A pressão 2, a gente não sabe, chama de P2 aqui. E o volume 2 de 60. Então, quem vai ser a pressão 2? Vai ser 24 vezes 2, que dá 48, divididos por 60. Isso é igual a 0,8 atm. Tá? Então, nós temos aqui
a nova pressão desse gás? Vamos ver aqui as opções. De letra A, o gás sofreu uma transformação isotérmica, ou seja, isotérmica, mesma temperatura. Resposta, letra A. Letra B, só analisando aí, o gás sofreu uma transformação isocórica? Não, isocórica é volume, mesmo volume. O volume foi alterado, ele de 24 foi para 60. O gás sofreu uma transformação isobárica. Isobárica é a mesma pressão. Não é, a pressão estava de 2 e foi para 0,8. A pressão passou a ser 1 atm? Não, passou a ser 0,8. A temperatura do gás sofreu uma grande alteração? Não, pelo contrário, não sofreu nenhuma, né? Então, questão que no próprio enunciado bastava lembrar aí dos conceitos, né, dos gases, né, de comportamento gasoso, que se dava bem. Tá? Vamos para a próxima questão. A questão que foi de número 46, tá? Lembrando que é da prova amarela. O leite de magnésia é um produto muito utilizado para tratar azia, acidez estomacal e constipação, no caso, a prisão de ventre. Sabendo que a fórmula do leite de magnésia é composta em sua maior parte por Mg ou H2, a nomenclatura correta para esse composto e a função inorgânica a qual ele pertence são, respectivamente, ora, vamos ver primeiramente a função que ele pertence. Então, MgOH2, tá? A terminação OH2, né, final OH2 aqui que a gente tem, é uma base, é um hidróxido. Tá? Então, todo hidróxido, só para a gente lembrar aí, é formado por um metal, tá? E o grupo OH, que é a hidroxila. Esse X aqui, lembrando, é a carga do metal. Né? Se fosse um ácido, seria o hidrogênio, um ametal, vou chamar aqui de E, e no caso que seria um oxiácido, e se fosse um hidrácido, vou chamar aqui de X, só para a gente colocar como se fosse números, né? E ele de Y, seria HXE. Então, isso aqui seria a representação de metais. Óxidos são elementos que nós temos o oxigênio, em que esse oxigênio tem carga menos 2, ou seja, NOx menos 2. Tá? Então, é sempre um elemento com oxigênio. É um composto binário, né? Onde nós temos o elemento sendo mais eletronegativo, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo e com carga menos 2. Tá certo? E um sal? Um sal é quando nós temos um cátion e um ânion. Esse cátion é diferente de H+, e o ânion é diferente de OH-. Por que H+? Porque H+ é o que representa o ácido. E o H- que representa a base. Tá? Então, o sal vai ter essa característica aí. Então, o nome desse composto, MgOH2, vai ser uma base. Então, vai ser o hidróxido. Como é que dá o nome de uma base? Bota a palavra hidróxido, D, e o nome do metal. Mg é magnésio. Então, hidróxido de magnésio. E, no caso, uma base. Resposta, letra D de dado. Tá? Hidróxido de magnésio é uma base. Na letra A, óxido de magnésio. Óxido de magnésio, só para a gente fazer essa análise aí do óxido de magnésio, tá? Ele vai ter essa formulação aqui. O óxido de magnésio, ele vai ser o MgO, óxido de magnésio. Tá? No caso, peróxido de magnésio. O que é o peróxido? Peróxido é um composto, é um tipo de óxido, sendo que o oxigênio tem carga menos 1. O magnésio é do grupo 2. Então, o magnésio ele vai ter carga mais 2, né? E como é um peróxido, o oxigênio, nesse caso, vai ter carga menos 1. Então, o peróxido de magnésio vai ser MgO2. Então, essa aqui seria a fórmula do peróxido, tá? Então, não é peróxido aí. Hidreto de magnésio. O que é o hidreto? Hidreto é quando nós temos um metal, no caso o magnésio, né? Que tem carga mais 2. E nós temos aqui, no caso, o hidrogênio. O hidrogênio vai fazer o papel de hidreto, só que o hidrogênio vai ter carga menos 1. Tá? Então, a gente vai ter essa formulação, que na verdade o hidrogênio vai ser MgH2. Então, isso aqui seria o hidreto de magnésio. Tá? Então, não pode ser hidrato, não tem nada a ver. Então, resposta, letra B. Desculpa, letra D de dado, tá? A questão também bem simples, aí, bem direta. Tá? Bastava ficar atento aí. Vamos à próxima questão. A próxima questão diz que o esquema a seguir mostra o tradicional alambique usado para preparar bebidas alcoólicas provenientes da fermentação de açúcares ou cereais. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma solução sendo aquecida. Ela está passando para cá, no caso, já que o aquecimento vai ser o gás, né? Esse gás vai passar para cá e tem água. Água no estado líquido aqui. Então, essa água vai resfriar esse gás. E depois, esse líquido, né? Que seria esse gás, que seria a substância pura, tá?
vai ser coletado aqui nesse recipiente, tá ali puro. Bom, solução, toda vez que a gente tiver solução, é uma mistura homogênea, tá? Então nós temos aqui uma mistura homogênea, tá? Homogênea. Então o que acontece? Uma mistura homogênea, ela vai ser feita por qual processo? Filtração? Não, filtração separa misturas heterogêneas. Sifonação não, não vai separar. A sifonação o que é? É quando nós temos aqui um material, né? Geralmente ele pode estar no estado sólido ou ser dois líquidos, um líquido com sólido, vou representar aqui, tá? Então aqui a gente tiver um sólido, e a gente quiser tirar esse líquido, a gente usa um sifão, é um canudo, né? Vamos botar assim dessa forma grosseira aí, falar que é um tubo, né? Esse tubo a gente vai tirando o líquido aqui de dentro, tá? Através da pressão aqui a gente vai tirando, tá? A centrifugação usa de centrífugas, então não pode ser. Flotação. Flotação é quando a gente tem um material mais denso e outro menos denso, ou seja, um fica leve, fica mais em cima boiando, outro mais embaixo no fundo, tá? Então não pode ser. Então a resposta ideal é a letra E, tá? Então questãozinha bem simples, bem tranquila aí, tá certo? Então, gente, uma questão bem tranquila que é de separação de misturas, e nesse caso bastava ver que era uma solução que era separada por destilação, tá certo? Uma próxima questão é agora. Essa questão foi a questão 48, tá? Sempre lembrando da prova amarela. E também quero lembrar vocês aí que essas questões aqui separadas vão estar na descrição aqui do vídeo, tá? Vai ter um link ali que vocês vão poder baixar essas questões de forma diretamente, tá? Então, é só clicar no link que vocês vão ter essas questões separadas aí, tá certo? Para vocês estudarem, aprimorarem nos estudos de vocês aí, terem material de estudo para vocês, tá? Então, só clicar no link que vocês vão baixar diretamente sem problema algum. Mas vamos continuar aí na questão 48. Correlacione os nomes dos cientistas e as suas descobertas com base nos conceitos, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta. Vamos lá, cientista, Dalton. Então, o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton foi conhecido como modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar. O que dizia esse modelo de Dalton? Tá? Dalton falava o seguinte, que o átomo era esférico, maciço, indestrutível. Tá? Então, o átomo era esférico, maciço, indestrutível e indivisível. Né? Então, ele falava que dentro disso eles tinham, para cada tipo de átomo, né, cada tipo de elemento, eram esferas de tamanhos diferentes, né, de massas diferentes, e que essas esferas podiam se combinar, tá? De modo proporcional, formando as substâncias. Tá? Então, era isso que Dalton falava. Se você tiver alguma dúvida em modelos atômicos, tá vendo aqui o card aqui passando? Ó, o card está passando aqui agora. É o vídeo que eu tenho aqui no canal sobre modelos atômicos. Dá uma olhadinha lá, vídeo curtinho. Se vão lembrar, vão ficar craque aí. Modelo de Thomson. O modelo de Thomson é aquele modelo chamado pudim de passas. Tá? Então, pudim de passas. O que o Thomson fez, né, para descobrir esse modelo? Né? Ele fez o seguinte, ele fez experimentos com raios catódicos, tá? Em que dali ele descobriu a carga elétrica do átomo. Tá? Até então não tinha essa ideia de carga elétrica. E, na verdade, essa carga elétrica ele descobriu que é de carga negativa. Ele chamou de elétron. Tá? Então, o Thomson descobriu o elétron aí. O que ele falava? Que o átomo ele era esférico, maciço, sendo que era uma massa, essa massa do átomo era positiva, e dentro do átomo tinha partículas negativas. É como se fosse o pudim de passas, né? O pudim fosse a parte sólida, positiva, e as passas fossem as partes negativas, que seriam os elétrons. Tá? Rutherford, ele é chamado modelo planetário, né? Ou seja, Rutherford fez experimentos em que ele descobriu que o átomo não era maciço, tá? Pelo contrário, tá? O átomo apresentava espaços vazios e que tinha uma região do átomo que era com carga positiva, que era a região de maior tamanho, tá? Que ele chamou de núcleo. Então, nesse modelo aqui de Rutherford, ele disse que no centro do átomo tinha partículas positivas, que ele chamou de prótons, e ao redor do átomo eram as partículas negativas, tá? Que seriam os elétrons, que são os elétrons. Então, esse modelo de Rutherford, tá? Ele só não explicava uma coisa, por que os átomos não existia atração do próton com o elétron.
ou seja, o núcleo com a eletrosfera. Ele sabia que tinha um espaço vazio, mas não sabia porque não era atraído. E o que aconteceu? Esse cara aqui, Chadwick, ele descobriu o nêutron. Tá? Então ele viu que o nêutron mantinha o equilíbrio entre prótons e elétrons, ou seja, não deixava os prótons atraírem os elétrons, mantinha o equilíbrio no átomo. Tá? Então foi a descoberta de Chadwick e com isso preencheu essa lacuna no modelo de Rutherford. Né? Tirou a dúvida de Rutherford aí. Mas vamos analisar aqui as questões. Descobriu os nêutrons, que eu acabei de falar, né, em 1932. Então é Chadwick. Então aqui vai ser o 4. Foi o primeiro modelo científico para o átomo e era semelhante a uma bola de bilhar. O modelo de bola de bilhar é o modelo de Dalton, modelo 1. Ficou torto aí, né? Ficou feião esse 1 aí. Vamos apagar para consertar novamente aí. Então, 1. Agora melhorou. Propôs um modelo atômico semelhante ao pudim de passas. Olha, Thomson. Aqui nessa questão a gente não precisa nem falar muito sobre os modelos em si, só que é mesmo pelo nome a gente já mata. Tá? Criou um modelo atômico semelhante à disposição dos planetas do sistema solar. O sistema planetário, que é o modelo de Rutherford, que seria o 3. Então, nas opções, vamos ter 4, 1, 2 e 3, letra D de dado. Tá? Questão simples, não esqueça de ver o card para ver o vídeo sobre modelos atômicos. Vocês vão ficar mais por dentro aí do assunto. Próxima questão, questão 49, diz que o tipo de ligação química existente entre os átomos de hidrogênio e cloro e uma molécula de ácido clorídrico é... Então vamos lá. A gente tem o hidrogênio, tá? O hidrogênio, nesse caso, vai fazer ligações covalentes. E temos o cloro. O cloro é um elemento do grupo 17. O grupo 17 ele é um ametal. Então, nós vamos ter uma ligação entre hidrogênio e ametal. Ligação entre hidrogênio e ametal é ligação covalente. Tá? Ligação iônica entre metal e ametal. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio nem é ligação entre átomos. Tá? Que é ligação entre átomos. Ligação de hidrogênio é uma força intermolecular, ou seja, uma força entre moléculas. Não tem nada a ver. Ligação metálica só ocorre entre metais. Aqui, no caso, o cloro é um ametal. E dipolo induzido também é uma interação, né, uma força eletrostática, tá? Uma força de atração que acontece entre moléculas, tá? E não entre átomos. Então, resposta letra A, questão simples aí. Tá? Beleza, vamos para a próxima questão. A próxima questão, questão número 50. Considere os átomos do estado fundamental dos elementos químicos X19, Y20 e Y26 e Z36. Nesse sentido, analisa a afirmativa seguinte. X pertence ao grupo dos metais alcalinos? Então, só se X é 19, vamos ver quem é esse número atômico 19, né? Vamos lá, vamos ver a tabela periódica. Tá? Se a gente for analisar a tabela periódica aí, o número atômico 19, ele vai estar aqui. É o elemento potássio. Tá? Então, potássio de número atômico 19. Número atômico 19 é um metal alcalino. Então, a gente pode falar que X aqui pertence ao metal alcalino. Verdadeiro. Y pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos. Olha, Y é o número atômico 26. Tá? Vamos lá ver, vamos conferir na tabela periódica. Número atômico 26 está aqui. É o ferro. Tá? Então, o número atômico 26 é o ferro. O ferro é um metal de transição. Então, nesse caso aqui, não é. Isso aqui é falso. Tá? Z pertence ao grupo dos gases nobres. Então, Z, número atômico 36. Vamos na tabela aí, número atômico 36. Tá aqui, é o criptônio. Criptônio, grupo 18, né? É um gás nobre, sim. Tá? Então, aqui está verdadeiro. E X, Y, Z não pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Vamos ver de novo a tabela periódica e vamos dar essa conferida. Tá? Então, período, ó, estão todos na mesma linha da tabela periódica, todos no mesmo período. Então, pertencem ao mesmo período, sim. Tá? Os grupos são as colunas, temos 18 grupos e 7 períodos, que são as linhas.
Então, isso aqui está dizendo que eles não pertencem, né? Isso aqui é falso. Então, ele quer saber a opção correta. A opção correta é 1 e 3. Então, apenas 1 e 3, letra C. Tá? Então, gente, foi é uma prova relativamente fácil, tá? Então, tem que prestar atenção, às vezes para não confundir, né? Forçar nos estudos aí. Se tiver alguma dúvida, tá? Deixe comentários, tá certo? Vocês podem baixar, como eu falei para vocês, baixar essa prova. Tem o link, né, para vocês fazerem essa prova, fazer esse treinamento aí, tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixe comentários. A gente vai ter mais resoluções aí para frente desse concurso, tá bom? Então, um forte abraço, um mal de beijos. Fui!